A paraxá dessa semana, bom, não é nenhuma novidade, estamos no Sefer Devarim. Sefer Devarim são 3 grandes discursos de Moshe Rabbeinu. Então ele continua falando. É curioso, porque é aquele Moshe Rabbeinu que quando encontrou com Deus a primeira vez, falou, eu não sei falar, eu sou gago, eu não falo direito. Chega no final da Torá, ele não para. É um livro inteiro com 3 discursos, ele falou. E o que tanto ele fala muita coisa. E ele fala coisas bacanas e coisas duras. Tanto é que no começo do Sefer Devarim, que começa com a frase Ele Devarim, Asher Diber Moshe el Bnei Israel, essas são as palavras que Moshe disse aos filhos de Israel. Os rabinos comentaram e disseram o seguinte: não leia Dvarim, leia Dvorim. Não leia palavras, leia abelhas. Essas são as abelhas que Moshe disse ao povo de Israel. O que isso significa? Significa que as palavras de Moshe podiam ser realmente doces como mel, mas podiam ser duras como o ferrão da abelha. As palavras dele em Dvarim são palavras de conselho, são palavras de admoestação, são broncas, são lembranças, reminiscências. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de ouvir 2 coisas muito importantes na paraxá da semana passada. Moshe lembrando de novo dos 10 mandamentos, e ele conta sobre os 10 mandamentos, relatando cada um deles, e faz pequenas modificações no texto. Diz o Lubliner Rebbe, no século XIX, que não é que a Torá dizia 2 coisas diferentes, aquilo já era a interpretação de Moshe. Era ele ensinando para a gente que a tradição interpretativa era necessária. Tanto é que tem acréscimos da Torá, que só no final da Torá, semana passada, apareceu o principal texto do judaísmo. O Shema Israel apareceu só na semana passada, no último livro da Torá. É o texto mais importante, ele não está no primeiro livro, ele não é o texto com maior destaque, não. Ele aparece justamente lá no último livro, no meio do discurso de Moshe, no último ano, depois de 40 anos, tendo saído do Egito. Demorou para aparecer o texto do Shema Israel. É uma inovação dentro do judaísmo. Nessa semana, então, como era de se esperar, já que ele lembrou dos 10 mandamentos, ele também vai lembrar de uma coisinha muito bacana. Eu lembro, diz ele com aquele sotaque da vovó, eu lembro que vocês, quando eu desci com os 10 mandamentos, vocês tinham feito um bezerro de ouro. Ele reclama. Moshe também reclama bastante nesse livro. E o que Moshe fez, para salvar o povo que não sabia ainda que aquilo era uma transgressão, ele quebra as tábuas da lei. E aí então depois Deus fala, agora você vai subir lá e vai fazer outra tábua. O curioso é que é o seguinte, Moshe relembra essa passagem e coloca nas bocas de Deus como se Deus estivesse um pouco jogando na cara dele. Veja só, o texto diz assim, que Deus fala para Moshe, entalhe para você 2 tábuas de pedra como as anteriores, e suba até a mim na montanha e faça para você uma arca de madeira. E eu inscreverei sobre aquelas novas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, aquelas 2 tábuas que você quebrou, e você colocará na arca. Não precisava, né? Podia só dar a instrução e tal. Que você quebrou. Aquelas tábuas que você quebrou, faz 2 iguais agora, quero ver. Mas o que significa isso? Na primeira narrativa das tábuas da lei, quem esculpe as tábuas no próprio Monte Sinai, e isso pode ser visto com maestria no filme do Cécio B. DeMille, é o próprio Deus. A narração da Torá, a narrativa da Torá é essa. Deus escreve na pedra, na montanha, e recorta
ele esculpe essas tábuas, e Moshe retira aquelas tábuas diretamente do monte. Agora, essas são as tábuas magníficas que Moshe quebrou. Agora, Deus diz para Moshe o quê? Faz você as tábuas. Você faz as tábuas e eu escrevo sobre as tábuas. Vamos fazer disso um shituf peulá. Vamos fazer disso uma ação conjunta. Nas primeiras tábuas, então, a gente tem uma lei que simplesmente desceu dos céus. Ela foi dada por Deus, não tinha, é a outorga da Torá. Não tem escapatória, ela vem. E por isso ela era dura. E por isso Moshe entende que ela é dura e destrói as tábuas para evitar que o povo, então, caia daquela forma na primeira lei de não fazer imagens. Essas palavras agora que vão ser escritas nas segundas tábuas, segundo Deus fala, vão ser as mesmas palavras. As mesmas. Mas as tábuas agora são feitas pelo ser humano. E não só isso, Deus fala, suba até o monte. De novo, vai ter subir até o monte. Ali vai ter um encontro. Ali tem um encontro do divino com o humano. Não é só as tábuas, que são tábuas humanas com escrita divina, mas também ali tem o encontro, a magia do encontro do humano com o divino. Essas novas tábuas não vão vir como um milagre, elas não vão vir como uma obra divina pronta, acabada. Não. É preciso que o ser humano vá até o monte, suba o monte, se esforce e chegue até o monte. É preciso a ação divina. Assim como lá no maná, o maná caía do céu, mas ele não caía na porta de cada um. Não é que nem aquele... Lembra que tem algumas casas ainda que tem aquela... a caixa do correio e a caixa do pão e a caixa do leite? Né? Que antigamente tinha... O cara botava o pão, botava o leite. Não vai parar na sua porta. O maná caía no deserto e a gente saía para recolher o maná. É preciso a ação humana. Então, os 10 mandamentos, para serem realmente aceitos, eles precisam ser buscados pelo ser humano que sobe o monte. Em hebraico, o verbo receber e o verbo aceitar é exatamente o mesmo verbo. Lekabel é receber e é aceitar. Em português são 2 verbos completamente diferentes. Aceitar não tem nada a ver com receber. Receber é aceitar. É só quando Deus dá essa capacidade de você fazer parte dessa ação, é que você pode dizer que realmente eu aceitei e recebi a Torá. É só nesse momento que você pode realmente receber. Quando a divindade propõe, então, que o ser humano vá até o encontro do divino para receber essas novas tábuas, ali é estabelecido que o ser humano tem essa liberdade de aceitar essas tábuas. Quando esse trecho exige do ser humano que vá ao encontro de Deus, parece até que é óbvio, o ser humano está sempre em busca do divino. Não, quando a gente lê o texto bíblico, é completamente diferente. Na Torá, é Deus que vai ao encontro do ser humano no jardim do Éden, Deus vai ao encontro a Noah, Deus vai ao encontro a Abraham, Deus vai ao encontro a Yaakov e assim por diante. Deus vai ao encontro de Moshe. E nesse momento, pela primeira vez, ele está falando, é necessário que o ser humano também venha para ser uma aliança. Se eu estou falando de uma aliança, essa aliança é necessária as 2 partes terem ação nisso. Não é necessário só que Deus escolha o povo, mas assim como a gente leu lá no finalzinho do Shema Israel, é necessário que o povo escolha Deus como sua divindade. Lihyot lachem lelohim, diz o Shema, para se tornar o divino para vocês. As tábuas da lei, que a gente chama de tábuas da lei, em hebraico não chamam tábuas da lei. Tem bastante gente que fala hebraico aqui. Como é que é tábuas da lei em hebraico?
Luchot Abrit. São tábuas da aliança. E por que elas são da aliança? Porque parte é feita pelo ser humano e parte é feita por Deus. Só assim elas podem ser Luchot Abrit. Só assim pode haver realmente uma aliança. Ela implica, essa palavra Luchot Abrit implica justamente essa via de mão dupla entre o sagrado e o terreno, entre o divino e o humano. No Talmud, os sábios dizem que as novas tábuas foram colocadas no Aron Abrit, na Arca da Aliança, junto com os fragmentos daquelas primeiras tábuas que foram quebradas. Que Moshe teve que recolher os cacos daquelas tábuas que ele quebrou, porque os cacos não perderam a sacralidade, continuavam sendo placas divinas. Os cacos não perderam a sacralidade, mas as tábuas restauradas passam a representar então o desejo divino de estar totalmente envolvido com a vida da humanidade. Não é só eu tirei vocês do Egito e acabou. Não, eu quero isso simbolicamente gravado na ideia da tábua. A tábua é sua, o texto é meu. E nós trabalhamos juntos. Ao mesmo tempo que Deus quer estar entrelaçado e envolvido na história humana, também essa obra em conjunto representa o desejo humano nosso, o desejo de integrar o sagrado no nosso dia a dia. Da mesma forma que a gente sai ao encontro do divino, o divino vem ao encontro da gente. E cabe a gente abrir o espaço. Em hebraico costumam dizer sempre, onde Deus está, onde quer que você deixe Ele entrar. Se você não abrir espaço, Ele não entra. Ele não vem, Ele não chega. Esse entrelaçamento lembra justamente os dois triângulos da Maguen David, que são entrelaçados, que são símbolo dessa aliança. Uma aliança que é igual. São dois triângulos iguais. Um triângulo que representa a aliança de Deus com o homem e outra do homem com o divino. Diante de tudo isso, e dessa pequena charada que a Parashá nos propõe, eu desejo que a cada momento nas nossas vidas a gente saiba recolher os cacos sagrados que a gente vai deixando pelo caminho. Os cacos sagrados das primeiras tábuas que nós quebramos. Sempre tem tábuas que nós quebramos. Que a gente possa juntar esses cacos sagrados que a gente mesmo quebra com tábuas novas que a gente possa fazer. E que essas tábuas novas, mesmo sendo feitas por mãos humanas, que elas possam ser também sagradas, fortalecendo essa aliança, essa parceria entre os dois mundos sagrados, o mundo divino e o mundo sagrado humano. Shabbat Shalom.